Boa noite para quem já chegou. Muito obrigada pela presença. A gente fica muito feliz de conseguir juntar as pessoas em torno desse assunto que nos interessa tanto e com a esperança de que também seja um pouco interessante para vocês, né? Então, me apresentando rapidinho, eu sou Patrícia Moretti, sou roteirista há muitos anos e eu também me dediquei ao estudo da literatura, não de letras clássicas, mas de letras modernas, né? E só que eu tenho uma paixão muito grande pela mitologia grega, sempre tive. É, e eu encontrei um grupo de pessoas maravilhosas, tão apaixonadas quanto, na Areté, né, que é um instituto de São Paulo, e lá eu encontrei a Patrícia e a gente, é, sei lá, eu diria que os deuses, nossos deuses se deram bem, a gente se deu muito bem e a gente quis trazer um pouquinho, então assim, propus a ela, que é de letras clássicas, ela vai falar um pouquinho do que ela faz, que a gente fizesse, já que eu sou roteirista e gosto de mitologia, e ela é de letras clássicas, tem a parte mesmo da leitura, da literatura clássica, que eu não tenho, eu sou uma curiosa, muito mais do que uma erudita, como ela é. Então, eu falei, vamos fazer um bem bolado e falar das coisas que a gente curte e falar delas juntas. Então, quando surgiu essa oportunidade de falar da série Caos, que justamente vai falar, né, é uma série super moderna, super contemporânea, com várias questões ali legais para serem conversadas, falando de mitologia, falando de uma forma que ele já achou super legal, um diálogo mesmo com os textos, eles estão inventando muita coisa, mas sempre embasados. Verdade. Então a gente achou que podia trazer esse assunto aqui para vocês. Aí fala um pouquinho de você, Então, Paty. meu nome é Patrícia, eu sou formada em português e grego antigo pela Universidade de São Paulo e sou doutoranda hoje, sou mestre em linguística histórica pela Unicamp e hoje sou doutoranda em linguística histórica. É, eu tenho as leituras mesmo de alguns textos clássicos, porque a gente não consegue abordar tudo na graduação, mas também no que se refere à mitologia, eu também sou uma grande curiosa. E a gente vai junto, Patrícia me completando e eu completando Patrícia. É assim que a gente vai. Queria agradecer ao Centro Cultural por essa parceria. E sim, né, Ângela? Virão outros projetos. A gente tá torcendo para vir outros projetos, sim. E queria agradecer para todo mundo aí que está tirando um tempinho para vir, para estar aqui com a gente, escutando a gente, né? E a Magia está aqui justamente representando o Centro Cultural, né, que a gente conseguiu, através da Patrícia, que está lá em São Carlos, essa parceria super legal com o Centro Cultural da USP de São Carlos. E a Magia está aqui representando o centro. Você quer falar um pouquinho, Magia? Posso falar, Patrícia. Bom, como a Patrícia comentou, eu estou aqui representando o Centro Cultural de São Carlos. Eu sou estagiária em programação cultural e é muito massa para a gente poder estar contribuindo aí para levar o projeto de vocês, para expandir, né, as pessoas que vai atingir o projeto de vocês. E é isso aí, estamos aí. E assim, para quem está em São Paulo, no interior, está planejando ir por essas bandas, eu entendo que o Centro Cultural tem uma agenda bem animada, né? Pelo que eu vejo, tem sempre alguma coisa, uma peça em cartaz, tem sempre alguma novidade, então vale a pena conhecer. Quem tiver, Vale quem muito a tiver, pena. né? Para a própria comunidade de São Carlos, tem várias oficinas na época das férias, oficina de dança, oficina de um monte de coisa. E tá tendo, eu não sei se acabou, a Magia pode me falar direitinho, mas estava tendo uma exposição Alfredo Bose por aqui. Então, tá bem recheado de muitas coisas boas aqui o campus de São Carlos. Sim, Ó, a a Angela está falando que gente, ainda tem. sim, a gente é um dos centros culturais do interior com mais atividades, né? A gente tem aqui em Ih, congelou. centros culturais. E aqui em São E foi só Carlos a a gente gente falar tem que estava muita dando. coisa, assim, a gente sempre está com exposição, inclusive
A gente vai ter uma de uma fotógrafa essa próxima semana. Mas é isso, pessoal. Se vocês se interessarem, entrem na nossa página que a gente posta toda a programação lá. Bom, então, gente, eu acho que a gente já são 8h30, né? 8h30 e pouquinho, e eu acho que a gente pode começar. Porque o que acontece? A gente começou, né? Era um projeto de 3 semanas, a gente começou tentando seguir uma linha, mais ou menos contar a história dos episódios da série Caos e conversando, falando sobre os mitos que estão sendo abordados ali. Então, a gente falou do primeiro, do segundo, do terceiro episódio, mas aí a gente já começou a separar por temas, e aí o que aconteceu foi que o tempo mostrou-se um tanto quanto exíguo. Ó, a nossa xará Patrícia Papi está aqui já com a gente. Aqui é a maior concentração de Patrícias em live. Não, Patrícias que gostam de mitologia. É verdade. Né? Ó, e o Paulo Bedak também entrou, nosso colega. Que legal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Patrícia. E aí a gente foi seguindo mais ou menos a ordem dos episódios, só que a gente acabou meio que, né, falando dos temas. E o que a gente percebeu, então, que a gente passou pelo arco, né, maior da série, que é essa grande trama contra Zeus, né, para eventualmente depor Zeus, e falando desses 3 humanos que são muito importantes para essa trama. Essa trama, Calimeira, Paulo. Calispera, ele está gastando o grego dele agora. Calispera. Gastando o grego. Calispera. E aí, na verdade, essa trama contra Zeus, que foi inventada para a série, né? Ela vai contar com 3 humanos, com Eurídice, que a gente contou, o mito dela com Orfeu, Ceneu, Ceneu, que a gente contou também toda a questão do Ceneu, de como é o mito, da repaginação que fizeram nessa história, e Ariadne. Só que aí o que aconteceu foi que a gente acabou não entrando muito em Ariadne, né? E aí a gente deixou para hoje entrar em Ariadne, que na verdade significa falar do rei Minos, né, dessa família de Creta, de Pacífae, do Minotauro, do próprio mito de Ariadne, com a história de Teseu, do fio de Ariadne, e o que Dioniso tem a ver com essa galera de Creta, né? Então, isso ficou para agora. Aí, para situar, eu acho que é uma questão que é o seguinte: por que a gente precisa falar deles agora? Porque o que a gente está vendo o que a gente viu, na verdade, como arco dessa primeira temporada foi o mito, eu diria, né, assim, todo repaginado, mas foi o mito de Orfeu e Eurídice, né? Então foi direitinho o mito de Orfeu e Eurídice. Só que quem está ajudando, quer dizer, direitinho, do jeito deles, mas foi ali, né, o que a gente sabe que Orfeu vai para o submundo salvar Eurídice. E isso eu diria que é bem o arco da terceira temporada, da primeira temporada, porque quando termina é quando Orfeu traz a Eurídice do submundo. Tem aquela cena que é super legal, porque no mito a gente sabe que ele não pode olhar para trás. Se ele olhar para trás, ele vai perder a Eurídice. E é isso que acontece no mito. E como na série a gente sabe que a gente está torcendo por ele, mas a gente já sabe que a Eurídice, que é a Reed, né, não ama mais ele não quer que ela olhe para trás, porque ele sabe que se ela olhar, ele sabe que se ele olhar para trás, olhar para ela, ele vai ter que encarar o fato de que ela não o ama mais. Então, foi super legal esse tipo de diálogo com o mito que a série traz, né? Né? Só que assim, e aí começa isso, mas no que termina, digamos, essa trilha, né? Termina essa história da Eurídice, que afinal saiu ali do submundo, que era o que o Orfeu tinha como missão para essa temporada,
ela chega e aí é que vai começar. A gente não sabe se vai ter outras temporadas, mas aí é que vai começar a grande trama contra Zeus, né? E aí, para essa trama, são importantes também, como a gente falou, o Ceneu e a Ariadne. E aí a Ariadne, só que a Ariadne, ela também vive que a gente chamaria, acho que é um subplot em relação à história de Orfeu e Eurídice, né? A gente vê toda a história do que aconteceu ali em Creta, Isso. né? O que aconteceu. Porque o que a gente tem? Como é que é a família real de Creta, né? A gente tem a família do rei Minos, o famoso rei Minos. Então, Paty, você quer contar um pouquinho para a gente sobre Minos? Tá lá, vamos lá, então. Minos, ele é um rei. Deixa eu pegar aqui a minha cola, porque hoje foi muita coisa. Hoje foi. Eu tô aqui no Minotauro. Peraí, Mino. Ele era filho de Zeus e da princesa Europa. E um dos mitos conta que foi Zeus transformado em touro. Então vamos pegar a ideia do touro aqui, né? É a primeira vez que o touro vai aparecer nessa história para nós. E que ele, transformado em touro, ele sequestrou a Europa e levou para Creta. Por isso a história toda ali se desenrola em Creta, onde ela deu à luz a Minos e a seus irmãos, que é Radamanto e Sarpedon. Tem lugares que fala que o nome dele é Iaco, então eu fico meio... Depende, né? Depende. Como toda mitologia grega, depende, né? Minos, ao longo da mitologia, é frequentemente retratado como uma figura de grande poder e justiça, mas também, em outros pontos, ele é tratado como um grande tirano. Tirano no sentido moderno da palavra, porque tirano na Grécia Antiga era outra coisa, tá? Mas o Minos, atribui-se a ele que ele tenha governado, né, em Creta, no período áureo da civilização minoica, no período que foi de grande expansão naval, de guerras que Creta ganhou. E numa dessas guerras, teve uma guerra de Creta contra Atenas. E o Minos deu um solavanco nos atenienses, né? E os atenienses, além de tomarem o solavanco, eles mataram um dos filhos do Minos. Como é que era o nome dele mesmo? Deixa eu ver se eu anotei o nome dele. Ele tinha um nomezinho esquisito. Mas, enfim, matou um dos filhos do... Apó alguma coisa. Matou um dos filhos do Minos. Aí, ele passou, como Atenas foi vencida, ele passou a cobrar de Atenas um tributo, que eram enviar. Eu tô chegando aí, mas eu vou ter que voltar um pouquinho. Que era enviar a cada 9 anos 7 jovens moços e 7 virgens para Creta. Por quê? Porque... Oi, Lili, tudo bem? Por quê? Porque teve um momento que Creta entrou muito em questão de colocar à prova o reinado do Minos. Então, o Minos fez uma grande libação para Poseidon e pediu para Poseidon que Poseidon mandasse alguma coisa para ele provar a legitimidade do trono dele. E aí ele realmente mandou um touro maravilhoso, lindo, assim, poderoso. Mas Minos precisava sacrificar esse touro em honra a Poseidon. Só que o Minos achou aquele touro tão maravilhoso que ele falou assim: vou misturar aqui com o meu rebanho e vou sacrificar outro, o Poseidon nem vai perceber. Ah, mas o Poseidon percebeu. Deixa eu falar. Só uma pausa, só lembrando que esse touro já é outro touro. O primeiro touro foi Zeus transformado em touro para pegar a Europa.
e aí a Europa teve 3 filhos. Esse daí já é outro touro, é um touro que Minos pede para... O Minos vai pedir para Poseidon alguma coisa que legitime o trono dele. Aí Poseidon vai e manda um touro, segundo touro, né? Poseidon vai e manda Um o touro touro, maravilhoso. e esse touro é maravilhoso, e só que Poseidon pede, ó, tudo bem, eu vou mandar o touro, legitimo o seu trono, e você depois sacrifica esse touro em minha honra. Aí o Minos achou aquele touro maravilhoso, lindo, poderoso, e falou assim, ah, não, vou misturar com o rebanho e vou sacrificar outro touro. Achando que Poseidon não ia perceber, só que Poseidon percebeu porque ele não era burro. Aí, o que E ele é aconteceu? um deus, ele percebe tudo. Mas olha lá, vamos lá, que eles não são oniscientes, eles não são onipresentes e eles não são Verdade, onipotentes. Mas ele percebeu, é ele falou: verdade. peraí, esse touro não foi eu que mandei, não. Esse touro é muito michuruca para ser o touro que eu mandei. Um touro feito Uhum. pelo Deus, né? E aí ele falou assim: peraí, que eu vou me vingar de você, Minos. Ele mandou uma maldição que a Pacífae, esposa de Minos, se A Pacífae está apaixone. na série, né? Tá na A série. Pacífae é a esposa de Minos, eles chamam de Paz. Eles chamam de Paz. Mas é a mesma É a mesma Pacífae. Mulher Pacífae. dele, mãe de Ariadne. É, É bom até deixar claro que tem muitos personagens. Eu acho que quase todos os personagens ali são mitológicos, com algumas mudanças na são. própria mitologia, mas são mitológicos. Aí a Pacífica fica Verdade. endoidecida com aquele touro, ela quer namorar aquele touro de qualquer jeito. Aí quem vem? Vem Dédalo. Dédalo, ela vai e pede pro Dédalo, faz uma vaca oca, porque eu quero namorar esse touro. Aí Dédalo vai e faz uma vaca oca, uma vaca oca para ela, e ela namora o touro e fica e engravida do touro e nasce o Minotauro. O Minotauro, ele tem o corpo de um homem e a cabeça de touro. Então nós estamos no terceiro touro aí, né? Dessa história que começou com o touro de Zeus lá. E aí nasce o Minotauro. E o Minotauro é essa criatura monstruosa, é uma criatura que é selvagem. Então, o Minos fica tão chocado com essa criatura que nasce sendo filho dele, né? Que ele pede para o Dédalo, olha o Dédalo de novo, ele pede para o Dédalo construir um labirinto para segurar o Minotauro. Aí a gente volta na história de Creta ganhando dos atenienses e tendo que pagar o tributo das 7... a cada 9 anos, 7 Virgem e sete homens e 7 rapazes. mulheres, 7 moças e 7 rapazes. Aí a minha pergunta sempre ficou, né? Dos outros 9, entre o primeiro e o oitavo ano, ele não come, né? Porque ele ia comer só a cada 9 anos. Enfim, coisas do mito, né? Aí, quem um dia resolve falar assim, vou resolver essa parada para o pai? É Teseu, filho de Egeu, que era rei de Atenas. Ele fala, vou resolver essa parada, vou acabar com tudo isso. Aí Teseu parte para Creta, entre os jovens do tributo, ele parte para Creta e chega em Creta arrasando o coração de Ariadne. Aí Ariadne já fica doida, apaixonada, fala assim, amigo, é você. Aí ele fala assim, tudo bem, ó, se você me ajudar a sair do labirinto, matar um minotauro e sair do labirinto, eu te levo comigo para Atenas. Olha a doideira, gente. Eu te levo comigo para Atenas. Aí ela vira e fala assim, tá bom, então. Aí a Ariadne, que não é boba nem nada, chega no Dédalo e pergunta, Dédalo, e aí? Que dica você dá aí pro Teseu sair do labirinto? Ele falou, olha, tem essa história aqui, dá para você levar um novelo, uma linha, e ele prende a linha na entrada do labirinto, e ele vai percorrendo o labirinto, soltando a linha, que aí ele consegue voltar pelo labirinto, porque o labirinto não tinha como, ninguém saía daquele labirinto. E é o que Teseu faz. Teseu prende a linha, entra pelo labirinto, mata o Minotauro, sai do labirinto e foge com Ariadne. Mas aí o que ele faz? O que ele faz?
palhaçada. Ele vai e deixa a Ariadne numa ilha. A bichinha estava cansada, deitou para descansar, dormir. Ele virou e falou assim: quer saber? Vou. E largou a pobre da Ariadne dormindo. Essa é uma Abandonada numa ilha. A mulher que filha de ajudou ele. Naxos, tadinho. Não dá para confiar nesses heróis gregos. Não dá. Não, Um é não mimado, confio em o nenhum. outro é princeso, o outro eu não tenho nem palavras para dizer o que que é isso, É né? sacanagem Mas ele pura, também amiga. teve um grande Sacanagem. Aí ela castigo. largou, E tadinha ele lá. também teve um grande castigo quando voltou, quando chegou em casa. Depois eu quero que a gente fale do castigo Qual? dele. Ah, não, porque, entendeu? Porque ele falou para o pai dele, Egeu, que ele voltaria, ele saiu com uma bela nau, né? E aí, com as velas brancas, ele falou: olha, se alguma coisa acontecer de ruim comigo, essa nau vai voltar com velas negras. E, na verdade, eles tinham colocado as velas negras e aí esqueceram. Deu tudo certo, mas esqueceram. Então, quando Egeu viu aquela nau chegar com as velas negras, ele ficou desesperado, achando que o filho morreu, e aí ele se joga nas águas do mar, que hoje leva o nome dele, o Mar Egeu. Então, ele largou a moça, mas também perdeu o pai, e é tudo assim, entendeu? A gente ainda está numa era meio olho por olho, dente por Exatamente, dente. código de Hammurabi neles. Mas aí, olha, no lugar que ele se joga, tem um templo de Poseidon, hoje na Grécia, que é no Cabo Súnio, que é na Grécia continental, e é bem no finalzinho mesmo da Grécia, e é realmente onde ele deu o Mar Egeu. Deu nome ao Mar Egeu, né? Porque ele caiu lá, ele se jogou, porque ele ficou muito Tava, triste de saber que o filho sumiu. tinha morrido. Achou, né? É. Coitado, bem feito. Mas, enfim, vamos voltar na Ariadne lá, chorandinho, porque ela foi largada. Outra que o Dioniso fala para o Teseu largar a Ariadne lá, porque a Ariadne está prometida para ele. Então, tem essas duas versões do mito, em que o Teseu é um cachorro safado e larga a bichinha lá, e tem essa versão do mito do O do Deus Dionísio falando que já vai ficar pensando. com ela, tá? Uhum. Aí é o seguinte, aí vou voltar no Minos ficou puto e chegou no Dédalo e falou assim, mais um princeso, Patrícia. Dédalus É ficou porque o puto. princeso é o Paris, que eu já ficava chamando o Paris de princeso, e agora a gente tem o Aquiles mimadinho e o, o outro cachorro. Agora o Teseu cachorrão. Teseu. Cachorrão. Teseu Mas, depois vai fazer mais cachorrada, mas a gente deixa isso para mas depois. eu vou deixar aqui que eu encantei com a Patrícia quando ela chamou Paris de princesa. Eu falei assim, gente, essa é a minha metade Patrícia por aí. Que chamar o Paris de princesa, para mim, foi a melhor coisa que ela fez. Eu achei maravilhoso aquilo. Bom, enfim. Só assim, resumindo, só para não dizerem que eu levanto falso sobre as pessoas à toa, entendeu? O cara vai lá, rouba a mulher da casa dela, né? Porque ela também foi piqui, mas tudo bem. Rouba também os bens do Menelau, que essa foi a grande questão. Tira ela de Mecenas e leva embora lá para Ilíada, A Troia. para Troia, para ir. Como é o nome? Isso. Ilha. Aí Ilion. temos Ilion. Temos uma guerra que dura 350 milhões de anos. Mas aí o que aí o povo lá se matando, entendeu? Porque os gregos foram lá atrás da Helena, que tinha que recuperar a Helena, e uma confusão, todo mundo morrendo, todo mundo. E o princeso? O princeso no palácio namorando. É lógico. Entendeu? Ele tinha que Ele teve fazer que valer tomar o botim de guerra dele, né, amiga? Isso não sou eu que estou falando, não, foi Homero, tá? Porque ele tem que tomar umas 10 broncas do irmão, entendeu? Para uma hora chegar, tá bom, eu vou lá para essa guerra. Porque não ia, não, E tava lá ainda dá uma namorando. Então, fugida de Menelau, né? Porque Menelau vai lutar com a nuvem, porque Afrodite ficou com peninha dele e tirou ele do meio da guerra lá. E levou ele pro quarto o da Helena. princeso. Vamos ser sinceras, levou ele pro quarto da Helena. Aí ele ficou lá, guerreando com a névoa.
E para Fatos. sacanear a gente, aqui eu deixo o meu protesto aqui, tomando suco, Patrícia. Tomando Eu deixo o suco. meu Trabalhamos com fatos. É um bando de princeso. Aí eu deixo o meu protesto aqui, porque ele com uma flechinha de nada derruba Aquiles. Eu acho isso um absurdo. É o meu protesto, porque, pelo amor de Deus, né? O cara derrubou metade de Troia sozinho, e aí vem um com uma flechinha de nada e derruba o cara. É palhaçada isso. Mas Assim, não enfim, vamos vamos voltar. combinar que a flechinha também é a arma do princeso, né? Porque ele tinha lá de longe. Mas enfim, vamos sair da. Essa aí é outra história. A gente abre essa história em outra live. Mas Mas sim, aí, ó, então. Minos ficou danadão e com o Dédalo. Ele falou assim, com o Dédalo e com a Ariadne, não é mais com o Dédalo, porque a Ariadne tinha fugido e já estava pagando o preço dela. Mas eu vou falar para vocês que a Ariadne, final feliz para a Ariadne, porque, olha, mandaram corações aí. Final feliz para a Ariadne, porque a Ariadne ficou realmente com o Dioniso, teve uma porrada de filho, viveu feliz e foi imortalizada junto com a mãe dele, Semele, tá? Então, ela, ó, final feliz para a Ariadne. Aí Passou por sim, macho escroto e conseguiu vencer. aí sim, esse é o tipo de final feliz que eu gosto. E aí, o Dédalo resolve fugir. Aí vocês estão vendo que eu já contei aqui. Ariadne, já falei do Minos, já falei um pouquinho da Pacífae e vou falar do Dédalo. Aí o Dédalo resolve fugir. Fala, Patrícia. Peraí. Antes do Dédalo fugir, vamos fazer um link aqui com a história, porque Pode essa falar. história ela vai ser recontada na série, mas ela é contada de uma maneira um pouco diferente, né? Então, o Um que que a pouquinho gente tem? enviesada. Ariadne, a gente tem Teseu ali no palácio, ele é um Posso fazer um segurança, na verdade, ele é trocadilho bem guarda-costas. ridículo, Hã? Patrícia? Posso Oi? fazer um trocadilho bem ridículo? Sim. Ariadne, na série Netflix, tem tesão por Teseu. É, eles não podiam perder essa chance. É porque ela diz assim, ele é o guarda-costas dela, né? Assim, ai, eu queria dar uns pegas no Teseu. E a gente, na verdade, a gente que conhece o mito, fala assim, bom, essa vai ser a história. Só que eles fazem uma coisa completamente diferente, porque o que eles fazem é Teseu levar ela para mostrar a situação dos troianos, que na verdade tem aquela coisa também do número 7 que a gente já falou dos 7 contra Tebas, falou dos sete. Peraí, quem falou que se o cachorrão do Teseu não a tivesse abandonado, eu não teria me casado com essa princesa? Falou isso. É o próprio Dioniso falando. Tá bom. Então, olha, final feliz para Dionísio Ariadne, deixa o cachorrão Isso lá, porque ele tem teve cara mais de um ser o monte de Leon. Isso Hã? é o Leon, né, Leon? É você, né, Leon? Porque ele já falou que ele tem uma princesa Ariadne. Temos cachorrão e temos leão nessa história. Mas, o fato é o seguinte, eu até me perdi no que eu estava falando. A gente falou dos 7 contra Tebas. Quem quiser saber, volte 2 vídeos, porque tem o vídeo Leão. Tem o vídeo da nossa primeira live gravada que a gente fala dos 7 contra Tebas. A gente já falou desses 7 jovens, né? E 7 rapazes e 7 moças que são mandados para o Minotauro. Então, volta e meia, a gente tem esse número 7. É verdade. E por que eu estou falando isso? Ah, sim. Porque aí, o que acontece? O Teseu, na série, ele é guarda-costas da Ariadne, e ele percebe que a Ariadne tem tem um coração, uma pessoa legal, não é como o pai, que assim, o Minos da série, ele é bem tirano, mas a gente também vê que ele ama a filha, então ele é um personagem humanizado, mas ele também é assim, aliás, o que também é uma coisa que faz sentido no mito, né? Ele não tem muito, e a gente até tinha notado para falar isso, ele também não tem, todo mundo tem livre-arbítrio até certo ponto, porque tem que obedecer o Deus. E o Deus de Creta é Poseidon. Então, na Quer dizer série, que eles fazem Poseidon tá lá a todo minuto, né? todo minuto. Mandando, desmandando o Minos fazer as coisas. E a Ariadne pede, pai, não faz isso. Aí ele promete para ela que não vai fazer, mas aí Poseidon fala, não, você tem que fazer, e ele tem que fazer. Então, né, isso é uma coisa que também perpassa o mito e também está na série. Você tem
a sua, o seu raio de ação e decisão limitado pelos deuses, a não ser que você se rebele. E essa é a grande questão. A gente só vai poder ser, né? A grande questão da série me parece ser essa, a premissa. A gente só vai poder ser humano com decisão, com livre-arbítrio e dono das nossas decisões, se a gente se rebelar. Porque tudo Deus fica em cima, fica em cima, fica em cima, e a gente tem que ficar sendo uma marionete deles, como de fato todos os mitos a gente vê que o ser humano ele obedece à vontade dos deuses. Então, esses 3 humanos aí que são apresentados para a gente ao longo da série, eles vêm com essa missão, fazer com que o ser humano, mais do que, vamos destronar Zeus, mais do que isso, eu acho que é uma coisa assim, vamos nos tornar humanos com independência, né? Humanos com autonomia. E eu acho interessante isso como premissa, é a história de como o ser humano ganhou autonomia, né? E aí, o que acontece? O Teseu da série, então a Ariadne é legal, ele vê que ela é legal e tal, e aí leva para tentar fazer com que ela faça algo pelos troianos. Por quê? Porque ele é namorado do Astyanax, que é o que a gente não esperava, porque a gente espera o mito do Teseu e da Ariadne. E aí, mais uma vez, a história ela mudada de uma maneira que torna ela mais contemporânea também, né? Muito Porque mais. aí ele faz tudo aquilo, a gente acha, ele leva a Ariadne para passear, a gente acha que é por amor, e é por amor, mas é por amor ao namorado dele, que é o Nax, que é a Astyanax, né? O nome. Astyanax. E tem quem é algumas Astyanax? versões do mito que chamam ele de Escamandro. Scamander. E quem é? Vamos falar rapidinho. Quem é ele, Paty? Você lembra? O Astyanax é o filho do Heitor com a Andrômaca. E na literatura grega ele vai aparecer, deixa eu ver aqui. Mas ele aparece na Ilíada. Bebê na Ilíada, né? Bebezinho na Ilíada, numa cena lindíssima que é a do pai se despedindo para ir lutar contra o Aquiles. E o neném tem muito medo do elmo do pai, que é aquele quase capacete, né? Que E ele tira o capacete, segura, beija o filho, beija a esposa e faz eu vou usar uma palavra muito anacrônica, perdão. Faz uma oração para que o filho seja um grande guerreiro. Porque Heitor sabia que no fundo do coraçãozinho dele ele estava indo para a morte, né? Porque ele estava indo encontrar aqueles, ele estava indo para a morte. Então, em outro lugar, uma das versões que eu li, eu não achei o papel do Astyanax. Uma das versões que eu li... Para a gente falar por alto mesmo de Troia, porque não vai dar, né? Não dá tempo. Uma das versões que eu li dizia que os heróis, os chefes gregos, né? Se reuniram se reuniram para decidir realmente extirpar toda a família real troiana, né? E que para isso era preciso matar o bebê. Aí tem versões do mito que dizem que é Neoptólemo, que é o filho do Aquiles, que arremessa o neném pelas muralhas de Troia, né? Pega a criança e arremessa. Tem outros mitos que falam que foi outro herói grego. Mas para deixar assim, o ponto que eu achei importante é que assim, a morte de Astyanax é o prenúncio da decadência total, não só da cidade que está tomada, como pelas mulheres que vão ser feitas escravas e como pela própria linhagem do primo que vai terminar lá. Que é muito importante falar. Mimadinho 2, a missão. Quem é o Mimadinho 2? É o filho do Aquiles, né? Deve ser, porque a gente está falando que o Aquiles eu tava falando capaz que o Aquiles é mimado. É isso aí. Então, e aí olha que interessante como isso é transposto para a série, né? Então, Trojan City
como se fosse uma comunidade de refugiados, porque na série Troia já foi derrotada, então, assim, os heróis, como Heitor, já foram mortos, e estão ali as mulheres, e justamente numa situação que elas não são escravas, mas elas também elas estão ali refugiadas e elas estão a gente vê Andrômaca e Écuba. Écuba é a viúva de Príamo, que era o rei de Troia, e Andrômaca é justamente a viúva de Heitor, mãe de Astíanax, desse bebê, que na série não é um bebê, é um jovem, né? Isso. Mas eu aproveito para falar para você que eu estava estudando isso hoje e eu pensei muito na peça de Eurípides As Troianas, porque Pois são é, as figuras centrais da Trojan City, são as figuras centrais das troianas, que é Cassandra, Andrômaca e Écuba, que é aquele momento lá em que elas sabem que elas estão danadas mesmo. e assim, uma coisa que eu vi que a gente tem esses personagens que ele diz desde o começo, o Prometeu, no caso, que é o narrador, né? Que esses três personagens são fundamentais, mas a gente vê ali que Cassandra, principalmente Cassandra, né? E também Andrômaca e Écuba, elas a longo prazo terão ou teriam, enfim, aí vai ter que ter segunda temporada, terceira temporada, uma participação grande ali também, porque elas deixaram aquelas troianas prontinhas e fazendo uma aliança com a Ariadne, né? Então, mas se você pensar que a morte do Astyanax, que na série parece que ele vai ter uma segunda chance, mas se houver segunda ou se houver próxima temporada, mas se você pensar que Astyanax é definitivamente a decadência de Troia e a morte, né? A morte de Troia morre junto com Astyanax ali pelas intransponíveis muralhas da cidade de Troia. Teoricamente, Trojan City não tem muita não vai ter muita coisa para respirar, né? Se a gente pensar nesse sentido. Mas, Mas como Astyanax está num lugar onde ele pode ser renovado, então tudo pode acontecer. na verdade aí se transformaria também, se a gente pensar no simbolismo deles estarem trazendo isso, né, essa possível morte do Astyanax, e com isso a possível morte de Troia, também é uma luta pela sobrevivência. A gente tem uma temporada inteira sobre isso, se quiser, né? Verdade. Uma luta pela sobrevivência de todo um povo. E com personagens super legais. Cassandra, ela aparece ali, acho que na segunda cena, né? Ela já aparece falando no supermercado. Aparece falando no supermercado com a Reed. Então é muito legal também, porque tem essa possibilidade. Eles não colocaram os troianos lá à toa, as troianas, no caso, as né? troianas, porque os troianos já morreram todos. Para mim, eu pensei bem, eles colocaram ali as troianas de Eurípides, sem contar que, fazendo uma breve fala aqui, Écuba era uma rainha muito digna, muito poderosa, é, é, muito feliz com os filhos que ela tinha, porque ela foi mãe de Cassandra, de Paris, de Heitor e de tantos outros, né? Acho que ela teve 50, não sei. 50 filhos? Um lugar eu achei 19, no outro eu achei 50. Leon, fala aí quantos filhos ela teve. Aí, ela era uma grande rainha. E assim, quando chegou o momento que o Príamo mandou o o filho mais novo dele, mandou embora e falou para ele assim, ó, vai com um din-din, que era ouro, e cuida do meu filho aí, caso dê ruim aqui em Troia. Aí o rei para quem ele mandou, estou tentando lembrar o nome, o rei para quem ele mandou, quando soube que Troia caiu, matou o filho mais novo. E como que a Écuba descobre que o filho morreu? Ele é trazido eu não lembro se é pelo rio ou pelo mar, o corpo boiando. E ela fica doidona. Por quê?
Porque, além de tudo, olha que sacanagem que fazem com essa mulher, gente. Além de tudo, para poderem sair, é de Troia, para poderem sair, eles, é de Troia, eles, para pedir os ventos, aquela coisa de pedir vento de novo, como aconteceu com a Efigênia, para pedir os ventos, eles sacrificam uma filha, Políxena, a filha Outra? da Écuba, Ah, Mas tem requintes de crueldade, porque ela é sacrificada em cima do túmulo de Aquiles. Então, não basta o Aquiles matar o filho, precisaram sacrificar a filha dela em cima. E depois a Écuba sai se vingando de todo mundo. Ela se então, vinga. e você sabe que eu li que a cachorra que acompanha Hecate É a Écuba. seria essa? Eu sonhei Isso. isso ou é verdade, Não, né? é isso. Sabe por Tem quê? isso, né? Porque a Écuba, ela estão na cidade e começam a falar 19 filhos, obrigada, Leon. É que eu vi 19, em outro lugar eu vi 50. É, é que a Écuba, ela fica num estado tão maluco de sofrimento, Desespero. Aham. de desespero, tudo, que ela vai ser encurralada na cidade e ela sai mordendo pessoas. Então, Hum, ela perde a humanidade dela e ela volta a um estado selvagem, entende? Aí eu não lembro quem foi que transforma ela em cachorro. E é possível que essa cachorra que segue Hecate seja a Écuba mesmo, entendeu? eu li isso em algum lugar, achei interessante isso. Então, é aí o que eu te digo. Você tem essas personagens maravilhosas. Você coloca essas troianas ali e você não vai usar? Pelo amor de É. Deus, esses roteiristas tão geniais, eu tenho certeza que vão, assim, em tese, né, tendo outras temporadas, acho que eles vão aproveitar isso. Olha, o Leão está falando, a Écuba teve 19 filhos e 50 são os filhos do primo, mas não necessariamente só com Não, ela. Porque tem toda não com aquela Écuba, coisa também. entendi. Porque a galera ali era forte, viu? Vou te É, falar uma coisa, viu? Galera ali para sair com Deus e o mundo não está escrito, viu? não Jesus, é? fazendo um anacronismo cristão danado, por Zeus. Mas aí a gente vai voltar em quem agora? A A gente gente vai vai voltar falar porque tem. falou da Écuba, da do Astianax, se você quer falar de quem? Não, então, é porque você ia começar a falar de Dédalo, É, que que Dédalo. Dédalo é Porque aí forte. eu estava só voltando para dar o panorama da série, porque aí na série, Dédalo eventualmente vai falar para Ariadne que ele é um escravo ali no palácio, que de fato ele é, né? Ele fica ali trabalhando, tem É, casa, comida, roupa lavada, mas ele é um escravo. é. E e aí você ia falar do momento que ele foge, que eu acho também que é uma coisa interessante a gente falar Do de Ícaro. Ícaro, né? É, E se você tiver alguma coisa para contar sobre esse mito, porque ele é tenho. mencionado de uma maneira diferente na série, mas é mencionado. Em primeiro lugar, a dica é: escutam a música do Biafra, O Sonho de Ícaro, e vejam aquele vídeo que ele toma uma porrada de parapente. Vai ajudar bastante, porque tem muito a ver com o mito aqui. Olha só. Então, o Minos fica meio danado e prende Dédalo e o filho dele no labirinto. O Dédalo construiu o labirinto, né? Só ele ia saber um jeito de sair de lá. Qual Uhum. seria esse jeito? Ele construiu asas de cera e pena para eles poderem sair voando Por cima. por cima, voando. Aí ele virou e falou pro Ícaro assim, ó, ô bênção, não voa muito alto, perto do sol, nem voa muito baixo, perto do mar. Firmeza? Firmeza. Então vamos lá. Aí saíram os dois. Aí vai Ícaro todo deslumbradinho, fica, nossa, o sol é lindo, e foi. No que foi, derreteu as asas do Ícaro, o Ícaro caiu no mar e se afogou.
O lugar aonde ele caiu, deram um nome para a ilha que estava perto ali de Icária. Itália. E o Até hoje, Icária. assim. É. E o mar, eu acho que ficou Mar de Ícaro. Deram o nome de Ícaro ali pro lugar, né? Aí o que acontece? Dédalus fica triste, mas segue a vida. Falou, Uhum. fazer o quê? Caiu, morreu, vou fazer o quê? Sigo. Aí ele foi para um lugar na Sicília, encontrou um rei chamado Cócalo e falou assim: ó, tô aqui, sou artesão dos bons, mas não conta também o que ele fez em Atenas, que ele matou o primo dele, porque ele ficou morrendo de inveja do primo, porque o primo criou, teoricamente, o primo, entre outras ferramentas, o primo criou a serra. E ele ficou Uhum. muito danado com o primo. Como é que era o nome do primo? Esqueci. Mas isso foi Péricles. antes de Creta. Péricles. Atenas foi antes de Foi antes de Creta. Creta, é. Esse Dédalo Mas ele é parece um muito rico, muito exímio. ligado, né? É. Mas ele é um exímio artista, né? Aí ele vai lá sem contar para ninguém essas coisas, porque ele mata o primo em Atenas, vai para Creta, faz as coisas abençoadas lá em Creta, foge de Creta e vai parar na Sicília. E o Minos vai atrás dele na Sicília e fala assim: eu vou pegar esse danado e vou dar um corretivo nele. Quando ele chega na Sicília, ele encontra as filhas desse rei Cócalo e fala assim: ah, você tem que me devolver, me leva para o palácio que eu quero falar com o seu pai, porque ele precisa me devolver o Dédalo, porque eu tenho que dar um corretivo no Dédalo. Aí as meninas falam assim: não, tudo bem, vamos lá. As meninas levam ele para lá. Aí elas fingem que vão esquentar água para dar um banho nele e afoga o cara em água quente, tipo cozidinho, né? Aí o Dédalo fica feliz, continua morando lá na Sicília, com o rei Cócalo trabalhando para ele, e morre por lá mesmo. E fim da história. E a Ele passou. máfia, aí a máfia siciliana, a gente já viu onde ela se. Palavras tuas, Devolve o hein, meu, Patrícia? Eles que te persigam agora. devolve o meu escravo. Não, não, vem aqui que a gente vai fazer um cozido do senhor. O cozido do Senhor. Cozido do Ótimo. senhor. Então, Ai, ai. porque assim, realmente Dédalo é uma parte importante. E aí, o Dédalo, ele também, na verdade, a partir do Porque o momento Dédalo, ele que. está na história, ele vai estar na história do mito com a Pacífae para nascer o Minotauro, ele está na história do Minotauro, ele está na história da Ariadne. Dédalo está em todo lugar. Aí a galera vai pedir as coisas para quem? Pro Dédalo. Aí o É, cara já tá ferrado, aí fala: Dédalo, quebra esse galho aqui para mim. Como é que sai desse labirinto aqui? Pelo amor de Deus, né, gente? Já Não, nem falo nada. Mas é assim, todo mundo vai atrás do Dédalo para resolver os problemas. E o Dédalo resolve, né? Teoricamente, ele resolve de todo mundo. agora, tem uma coisa interessante que você falou. A gente, lá nessa. O que a gente estava comentando? Que o mito de Ariadne, um Glauco, não existe. Na verdade, realmente, essa história não existia, desse gêmeo que supostamente ela rolou por cima dele e matou ele quando nasceu. Isso foi inventado para a série. Só que você me mostrou, a gente viu que existia um filho Glauco, né? Exatamente. Ele teve um filho de Minos chamado Glauco, e também, que, pelo que eu lembro, que a gente viu, agora não sei se a gente vai lembrar, que também tem uma história que assim, é um filho dele que morreu jovem, né? Então, nem isso eles inventaram tão inventado assim, né? Então, não, eles só colocaram ali como gêmeo da Ariadne para dar, eu acho que para dar sentido à profecia. Por isso que eu falei assim, teoricamente, assim, quando a gente vai aprofundando, a gente vai encontrando realmente os personagens míticos todos ali, né? Eles estão ali com a mitologia dela mudada. Se bem que a gente não sabe mesmo se é mudada ou se são versão dos mitos, enfim, É. né? Porque ali a Grécia é um caldeirão de criação de mitos. Em cada lugar você vai ver um mito de uma forma diferente. O que ficou para nós? O que ficou para nós é o que ficou escrito, porque o que se fazia na cultura oral foram criados mitos. E o que difere isso da gente de recriar os mitos hoje? Também nada, né?
a gente pode recriar. Se eles foram, foi feito um panteão, e em cada lugar da Grécia o panteão tinha uma história diferente, e a gente teoricamente a modernidade em caos está só recontando o mito, né? Até porque a gente está só falando da Grécia, a gente nem está falando da maneira como o mito também é recontado. Digamos, as deusas que eram Afrodite e aí eram iguais a Afrodite, que na Grécia, a partir dos Chipres, ganham esse nome, mas que você vai encontrar em outros lugares. Mas aí, assim, é tudo aquilo que a gente fala, né? Esse trabalho de você recuperar e ver várias versões do mito pelo mundo todo. E é muito legal, eu acho que assim, por isso que eu acho tão legal essa atualização da série, até trazendo os temas mais contemporâneos, né? O Ceneu, que na verdade foi o retorno do caos, é a volta ao início de tudo. Pois é, que aí tem isso, né? Que a gente estava conversando até no primeiro encontro. O caos está no início. O caos era o início de tudo. O caos não é o final, né? Então, eles estão falando justamente de uma organização, né? Quando eles falam dessa série, eles estão falando de uma reorganização, porque se a gente pensar que o caos é como está quando a série começa, né? Que assim, Deus mandando e desmandando, os deuses fazendo o que querem, e usando os seres humanos como marionetes, né? Mas aí... assim, eu só queria dar uma fechada nas troianas ali. Porque eu não A lembrava Andrômaca, mais onde ele tinha saído. Vou ter pro caos. a Andrômaca é uma mulher que, você vê, ela perde o marido, perde o filho desse jeito. Ela perde o marido já tragicamente, porque é de cima da muralha, teoricamente, que ela vê Aquiles matar Heitor, Aquiles vilipendiar o cadáver de Heitor, porque o Aquiles fica dando volta em torno da cidade com o cadáver do Heitor. E depois ela vê aquela cena horrorosa do filho sendo jogado pela muralha. E aí a gente tem uma Andrômaca que é uma mulher incrível, né? E ela tá ali na série também lutando pelo filho com unhas e dentes e muita ferocidade. A Andrômaca tá muito forte ali, né? E ela vai virar escrava também, ela vai passar por várias provações ali, até ter um final de vida mais ou menos tranquilo, que ela vai se casar com o Heleno, que é o irmão da Cassandra, e ele era rei de uma cidade que eu esqueci o nome. Eu estou esquecida, gente. E ela vai, o finalzinho da vida dela vai ser como rainha, então ela retorna, né? Teoricamente, o arco do mito dela retorna, sai de rainha e volta no finalzinho da vida para ser rainha. E a Cassandra tá no meu artigo, hein? Podem ler lá o meu artigo. Mas eu vou falar da Cassandra aqui para vocês, eu preciso fazer um jabá do meu artigo, né? Mas aí depois A tem que Cassandra. sei lá, tem que escrever em algum lugar onde que a gente acha esse artigo. Não sei Pode como fazer. deixar, eu escrevo. É. A Cassandra, ela é uma figura que Apolo se apaixona por ela. Tem várias versões do mito também, eu vou me prender a essa, tá? Porque tem outra versão que ela e o Heleno estão presos no templo, e aí aparecem duas cobras, e as cobras passam na boca deles, e eles ficam. Eles se tornam para fazer previsões, né? Mas eu gosto dessa que o Apolo se apaixona por ela, e ela fala assim: ai, Apolo, o que você vai me dar? Aí o Apolo fala assim para ela, assim, nossa, eu vou te dar o poder da previsão. Lá, eu adorei. Aí ele foi e deu o poder da previsão para ela. Ele falou assim, agora, o que você vai me dar, Cassandra? Aí a Cassandra fala assim, nada. Aí ele fica danado com ela e ele não pode retirar o dom que ele deu para ela. Mas o que ele faz? Ele cospe na boca dela e fala assim, então ninguém vai acreditar em você. Todas as suas
previsões, suas visões serão verdadeiras, mas ninguém vai acreditar em você. E assim ela passa a vida, falando as coisas para os outros, e tudo verdade, e povo falando que a Cassandra era doida. A gente escuta muito isso, né? E a Ah, série, fulana é doida. a série ela Imagina, tá é doida, exatamente assim. né? Na série ela tá exatamente assim. Ela tá fala e ninguém nunca acredita nela. Esse personagem é É, fantástico, né? Esse personagem do né? mito. Ela é incrível, mas ela passa por isso. Então, ela, a Cassandra, ela vai estar nas Troianas de Eurípides, ela vai estar no Agamêmnon de Ésquilo, porque ela é levada pelo Agamêmnon, ela é butim de guerra do Agamêmnon, e ela vai estar na Ilíada, né? É importante falar da Cassandra, porque a Cassandra tem aquela coisa maravilhosa que eu falo nesse artigo, que é a gente saber entender o oráculo, porque é difícil interpretar o oráculo. E a Cassandra fala as coisas e as pessoas, tá doida. Ela vai prever, não põe esse cavalo para dentro. Esse cavalo aí vai dar ruim. É Aí a galera, verdade. você é doida, Cassandra, vamos pôr o cavalo para dentro. Aí põe o cavalo para dentro. Aí fala, Agamêmnon, não faz tal coisa que você vai morrer, Agamêmnon. Você vai morrer e eu vou morrer junto com você, Agamêmnon. O que Agamêmnon faz? Vai lá e faz. Aí ela morre junto com ele também. E ela própria prevê ela própria prevê que o Paris ia ser a perdição da cidade de Troia. E Magé caiu. O próprio Paris ia ser a perdição de Troia. Ela fala isso quando o menino nasce, e quando ele retorna à casa, ela fala: manda essa criatura embora, porque isso daí vai destruir toda a cidade. Aí não, a mãe Écuba fala: para com isso, é meu filho que voltou, meu filho maravilhoso, e aí dá em tudo isso. Enfim, é aquela figura que é totalmente desacreditada, e na série ela não deixa de ser desacreditada. Só que é o jeito que ela fala, no momento que ela está meio mais para lá do que para cá, porque ela a mente dela, ela tá muito doidona Uhum. quando ela vai falar com a Eurídice. E ela fala a verdade para a Eurídice, a plena verdade. Só que não dá para entender, né? Naquele contexto, a Eurídice não ia entender. E também, e não deixa de ser uma atualização, né? Quantas pessoas a gente também não desconsidera o que está falando pela aparência dela, pelo jeito que ela tá. Essa é uma mulher maluca da rua, tá falando qualquer coisa, né? Então, acho que E também é uma é o coisa que ela que. parecia, né? Uma mendiga, né? Então, Que aí às vezes depois a gente fizeram vai uma. entender aquela marca, né? Que ela é uma troiana, porque elas levam a marca, né? E assim, de não ser compreendida, e tantas vezes a gente vê ao longo da vida as pessoas que não são compreendidas e estão falando a verdade. Para os jovenzinhos que estão aí, que eu acho que é nenhum, às vezes pai e mãe fala pra gente: ô filho, não vai ali, não põe a mão ali que queima. Ah, mentira, não queima não, queima. Não, não queima. Pum, vai, mete a mão e queima. Então, essas pessoas ficam desacreditadas mesmo. E aí falam que fala demais, enfim, etc, né? Mas falei da Olha, Cassandra. a Pati Pato está falando, né, que a Cassandra falou para não aceitar presente de grego, né? Fica aí fica aí a dica. Fica a dica. Eu até fixei o comentário do Leon, porque ele falou que o filme Old Guard, da Netflix, que eu não conheço, vou lá ver, é sobre Andrômaca. Eu não Olha conheço que esse lindo. filme. Também não conheço, não. Vou ver. Aí, Lili, é só assim para mesmo. Na dizer, vida a gente só pedem as coisas para quem já está danado mesmo. É isso aí mesmo, Lili. Quanto mais no aí que eu fundo queria do poço você tá, mais tem uma bênção ali pedindo para você. pedir. Oi, pode me É ajudar? o Dédalo na mitologia inteira, tudo é Dédalo. E depois Tudo ele é se ferra, Dédalo. ele é preso, ele. Mas até que ele, no fim das contas, ele ficou bem, né? Ele foi indo, Ficou. acho que ele ficou morando Mas até o pensa que resto da perdeu vida. família, perdeu filho. Ó, O precisa único. mandar o convite para o Centro Cultural de novo. Ah, tá. Peraí. É, Mas perdeu tudo, coitado, né? ele perdeu. Ficou Ele sozinho. perdeu. Ele ficou sozinho. Deixa eu ver Pegou o aqui. filho,
não podia mais voltar para a cidade natal, porque ele lá era, vamos romanizar aqui, lá ele era um persona não grata, então ele não podia voltar para lá. E ele não podia voltar para Creta também, porque não tinha condições, né? Então, Deixa eu falar uma coisa, Magê, manda um convite, manda um pedido para entrar, porque eu não estou conseguindo te encontrar para mandar o convite, não está entrando. Não estou conseguindo mandar o convite. Não tá, talvez esteja, a internet lá tenha caído, alguma coisa assim, não sei o que acontece. Vamos ver se ela vai mandar. O que eu ia falar é o seguinte, que aí já comecei aqui a chata louca do tempo. Eu queria falar, a gente tem um pouquinho mais de meia hora só. Não está aparecendo essa opção para magia. ué, Eu não sei nem o que fazer. É. para mim não Será que você aparece vai? nada. Magia, tenta entrar e sair da internet, alguma coisa assim, porque talvez seja a internet que está instável. Porque eu queria falar o seguinte, deu para perceber, né, que esse, digamos, na concepção da série, essa derrocada de Zeus, ela vai partir das mulheres, né? Porque quem a gente tem, Ceneu ficou ali na verdade, Ceneu ficou ali no submundo, porque ele tem as missões dele no submundo, e aqui o que a gente tem? A gente tem a Reed, a Eurídice, que entendeu a missão dela e está pronta para estar lá no game. E o que Mas a você gente vê que tem? é a Cassandra que vai falar para ela lá acho que é no último episódio, que a Cassandra vai encontrá-la na estrada e vai falar com ela. E ali a Reed acredita na Cassandra. Pois é. E aí, quem a gente tem? A gente tem as Tácitas, que são as como se chama? As sacerdotisas. Na história, são as sacerdotisas da Hera. Da era. A gente tem as Amazonas, que a mãe do Ceneu é uma amazona. E a gente também, lá no submundo, a gente viu Medusa, de quem a gente já falou um pouquinho, e viu Perséfone, que a gente não falou muito de Perséfone, que é a Angela mandou aqui. Assim, para mim, assim, ela é a minha preferida, acho que na mitologia inteira, eu acho, Perséfone. Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, apesar de ela na série ter declarado que todos os mitos que inventaram sobre ela e na série ela fala, tudo mentira, tudo difamação. Eu não fui raptada, eu tô com Hades porque eu gosto, não tem nada de romã, não tem nada de nada, vocês inventaram tudo isso e que diz ela que foi tudo inventado acho, por Hera, não sei, para difamar ela, não sei, ela levanta isso aí, eu fiquei com o coração partido, porque eu amo tanto todos os mitos de Perséfone, né? É. É, e, e aí, então, assim, eu acho que a gente podia falar um pouquinho de Perséfone, se der tempo, mas eu queria entender um pouquinho a figura da Tácita, das Tácitas, aquelas de amarelo, que não tem língua. Não sei se você tem alguma coisa para contar para a gente sobre isso. Tenho Você está sim, deixa eu só vendo? achar Só um aqui. minutinho. Você está vendo a Ângela? Não, Tá vendo? agora eu não estou Porque, vendo ninguém. ó, a Ângela, Agora eu estou vendo a Ângela. Magê. Ah, então tá bom. Então você está vendo a magia, porque eu não continuo não vendo. Caraca, pai. Mas aí a magia continua. Não sei nem se vai entrar na gravação, vamos ver. Acontece. Aí conta pra gente um pouquinho, Tácitas, aquelas Tácitas. sacerdotisas. Isso. Sim. Eu vou contar vou contar assim um mito. A Tácita é um mito já romano e ela é chamada da deusa do silêncio. Ela era uma ninfa. Obrigada, Ângela. A Ângela emprestou o celular para a Magia. Ai, Obrigada, Ângela. obrigada.
Aí o que que acontece? Vou falar dos bastidores que ninguém quer falar. Eu vou falar. Tasta Hum, é a fofoqueira. Ah, ela ficava de hum. fofocaiada aqui, fofocaiada ali. Ela era uma fofoqueira. Ela não parava de falar, era uma faladeira daquelas. Aí um dia ela descobriu que Jú- aí eu sou obrigada a falar Júpiter, porque nós estamos na mitologia romana, mas Júpiter e Zeus é a mesma entidade transposta, né? Os romanos pegaram todo o panteão grego e renomearam. Com variações do mito, como sempre, porque aí em Roma, na Itália, o mito vai ser renovado e vai ser adaptado à cultura, ao local, etc. Aí Júpiter está apaixonado por uma ninfa chamada. Como é que é o nome da ninfa que eu achei? É tudo J, que a ninfa é Juru. Juru? Bebe. Não, o verbo Eu é falo a com- bebida. Besta. Ai, meu Deus, como é que é o nome da. Peraí, que eu vou achar o nome. Mas ele estava apaixonado por essa ninfa, que eu não achei o nome aqui. Aí o que que acontece? Tácita fica sabendo. Aí Tácita vai contar para quem, Patrícia? Pra Pra Hera. Juno. Pra Já Juno. era. Pra Pra Hera que Juno. chama Juno Aí na Tácita vai mitologia lá. romana. Ah, entendi tudo. Tácita vai lá e, ó, na orelha de Juno. Aí Juno, como a correspondente grega, fica danada e fala: vou dar uma lição. Mas aí Zeus chega antes e faz o quê? Corta a língua da Tácita. Não só corta a língua, como vira para Mercúrio e fala para Mercúrio assim, ó, leva essa bênção aqui para o submundo. Não quero mais ela aqui. Falou demais, estragou, fez uma confusão daquelas. Leva embora essa criatura. Aí Mercúrio se apaixona pela Tácita quando está levando ela para o submundo. Aí ela fica com o Mercúrio, tem filhos, e aí ela passa a ser, depois de ter feito esse estrago na vida de Zeus, ela passa a ser a cultuada em alguns lugares como a deusa do silêncio e a deusa dos segredos. É a pessoa que vai guardar segredo. O que tem muito a ver com, com o que aparece na série. São línguas cortadas, né? Elas teoricamente respondem à Hera, então tem uma ligação com a Hera, e elas guardam segredo. Engraçado é que elas escutam, tem ali um sincretismo, porque elas escutam as coisas que parecem como é que fala? Aquele lugar que o padre ouve as confissões. É confessionário. Confessionário, né? É. Parece aquele mesmo lugar. Então a gente vê que está transposta ali, só tem uma mudança, né? Que elas passam a servir a Hera na mitologia. Elas passam a servir a Hera. Mas é pouquíssimo conhecida a história da Tácita, quase ninguém fala nada disso. E, aliás, deixa eu ver onde está a versão da Tácita. Pode achar no Fast, do Ovídio, no Grimal e no William Hansen, Classical Mythology, a Guide to a Guide to the Mythical World of the Greeks and the Romans. É aí onde eu achei as histórias da Tácita. Mas é pouquíssima difundida. E eles brincaram com isso, né? Você vê como esse povo estudou, né? Porque eles acharam esse. E aí eles brincaram com. Assim como eles pegaram a figura do Cérbero, que é um cachorro que guarda o submundo, e fizeram ter vários cerberinhos, na É, verdade, como se fossem, né, vários cachorros de três cabeças. Eles lindo. agora, eles também vieram com essa. Eles pegaram uma deusa romana, inclusive, né? Romana. E transformaram no exército de Hera. Então a gente tem Hera com esse exército e todas marchando no final pela derrocada de Zeus. Veja que é uma coisa feminina também, né? Hera com suas tácitas, as Amazonas.
na verdade, elas estão ali representadas mais pela do Ceneu, mas a gente vê naquele... Mas também por aquela guerreira. Qual é a guerreira Eu mesmo não que lembro eles botaram? o nome. É Eu uma... tenho aqui para mim que ou vai ser Hipólita ou vai ser Pentesileia, mas eu não lembro o nome. Eu tô achando que é Hipólita. Eu anotei isso aqui em algum lugar, mas aí agora também não vou achar. Então, Para mim, ou é Pentesileia ou é Hipólita, uma das duas. E aí é esse momento que a gente vê a Tácita, mãe da... A Tácita, mãe da Reed, indo lá bater na porta da Amazona, mãe do Ceneu, né? E aí que a gente vê que tá todo mundo mancomunado. Quem? Todas as mulheres, né? E aí eu queria fazer Hipólita, eu anotei aqui, Hipólita, porque ela, inclusive, a Hipólita vai para o submundo também, depois que ela morre no... Porque, ela não é renovada. Pois é, e aí naquela lógica deles de que existe uma renovação, tudo bem irem ali para aquele espécie de coliseu, né? Porque é um morro lutando e volta, o morro lutando e volta, o morro lutando e volta. Só que ela foi, a Hipólita foi toda feliz, morreu lutando, voltou. Mas não vai ser renovada porque era um truque de Deus, de Zeus, não existe mais não existe essa renovação. Pelo que eles contam, existiu há algum tempo, mas agora não existe mais, né? Mas aí eu queria fazer só uma partezinha, Patrícia, que é muito interessante essa questão das mulheres na Grécia Antiga, né? Mesmo as Amazonas, o mito das Amazonas, era visto com um pouco de temor, um pouco não, muito temor, porque você imagina uma sociedade autônoma de mulheres militarizadas que se cuidavam e davam uma para os homens. Complicado. E ali e tem mais. Elas usavam os homens só para procriação, e se nascessem homens, alguns mitos falam que elas mandavam de volta para os pais, ou elas matavam, ou elas mutilavam. Então, ou seja, era uma sociedade matriarcal mesmo. E isso dentro da. Imagine assim, você tem um modelo totalmente patriarcal dos gregos e você tem essa figura ali das Amazonas. É muito forte e é de causar temor, e também porque elas eram estrangeiras. Então tem a questão do medo do bárbaro, né? É uma questão forte. E não só aí, gente, tem vai para comédia também de Aristófanes, a Lisístrata, que é as mulheres que fazem greve de sexo. Então, o poder feminino na Grécia, ele era acompanhado de perto e temido. Temido e né? acompanhado de perto, né? Porque, lógico, para eles fazerem uma comédia, devia ser muito, assim, devia ser engraçado ao extremo colocar uma sociedade de mulheres que fariam greve de sexo para querer ter certas coisas dos homens. Isso é a história de Lisístra. Só um minutinho, para situar o pessoal. Lisístra, você está falando da história de Lisístrata, que é uma comédia de Aristófanes. Assim como tinha as tragédias gregas, tinha as comédias. Aristófanes era um grande nome, né, dessa... o que ficou para nós, né? O que ficou para nós. E ele tinha essa comédia que era a Lisístrata liderando uma galera de mulheres que falaram greve de sexo porque os homens não querem fazer o que a gente está mandando, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você tem o mito das Amazonas. Ai, Patrícia, como é que eu posso entender? Assim, olha, dá para entender bem pelo comecinho do filme Mulher Maravilha, dá para entender bem a dinâmica. E, assim, é importante porque tem algumas versões do mito que falavam que as Amazonas eram exímias arqueiras. E daí vem o nome delas, porque elas dizem que elas tiravam o seio direito para poder lançar melhor, né? Mas essa versão é controversa do mito, mas enfim, existe essa versão do mito, de tanto que elas eram focadas na militarização e cuidar da sua própria comunidade. Então, e por que o nome veio disso? A etimologia.
Ironicamente, a etimologia vem a ver com sem seios. Esse alfa Ah, aí esse A do Amazonas é aham, chamado na gramática grega de alfa privativo, é aquele de negação, sabe? aham, sei. O amoral, não é Uhum, imoral, né? É amoral. Elas queriam acabar com a guerra, isso mesmo, Pátio Papalardo, é isso mesmo. Elas queriam que acabasse com a guerra, eles não queriam, e elas falaram que ia fazer greve de sexo. Poderoso isso, falar que vai fazer greve de uhum, sexo, você imagina. Era muito risível. E a gente tem que pensar também que quem ia para o teatro? Mulher ia para o teatro? Não, amigo. Só ia homem para o teatro, cidadão grego. Não era, ai, vai para o teatro as crianças. Não, não vai criança, não vai mulher, não vai escravo, só vai homem. Então, vocês imaginam esses homens lá, sentados naquele maravilhoso teatro de... Ai, aquele que eu visitei lá em Epídavros, aquele maravilhoso teatro, um monte de homem lá, cabe o quê? Umas 1.000 pessoas, todo mundo dando risada é, de mulher. Mas, enfim, é isso. Queria só dar o contraponto, né? Que tinha uhum. uma comédia grega para sacanear a gente, mas ao mesmo tempo tinha as Amazonas ali para tocar o terror nos homens também. É. E aí você vê que na série eles pegaram esses elementos todos e terminaram a série com essa mulherada toda marchando contra Zeus. Não sabemos o que vai acontecer. O que a gente não falou também, só Olha aí, para ô, testar aqui. Paty, o Ah, Leon falou uma coisa interessante que eu não tinha prestado atenção. Não prestei atenção, Leon, obrigada. Hipólita na série está com o seio mutilado, eu não seguindo essa prestei versão atenção. do mito. Eu não prestei Olha que legal. atenção, não. Eu Obrigada, também Leon. não. Vou até Leon, você olhar devia ter de aparecido em novo. todas, Leon. É, muito legal. E aí a gente não falou o seguinte: néctar e ambrosia, na verdade, estão presentes na série sob a forma da água do meandro, não é verdade? Sim. Toda essa questão aí da renovação, da maneira como eles, digamos, sugam a energia das almas para virar aquela água do meandro que eles ficam bebendo o tempo todo, isso é um pouco conversa com o conceito de néctar e ambrosia, que era a bebida e a comida dos deuses, né, no Olimpo. Mas a ideia na série é que aquilo teoricamente vai renovando a imortalidade deles, não é? Que eles têm que ficar Você sabe, tomando aquela água. e Tanto que ele você vai dar sabe uma que garrafinha para todo mundo, fala que essa é a sua garrafa, se vira com ela, essa é a sua, se vira, não é isso? eu não sei se é verdade, enfim, eu li isso que néctar e ambrosia, etimologicamente, também estariam falando da ausência de morte. Faz Ah, sentido. eu não olhei isso. Mas Tem que é olhar porque eu estudei isso quando eu estava na etimologia. graduação. Ai, que Porque néctar lindo! e ambrosia. Bom, não dá para a gente ver essa etimologia agora, mas assim, É. na verdade, remeteria também à ausência de Ai, morte. Então, olha de que legal. morte, né? E aí Ai, pronto, fechou. trazem É a água. E isso. aí, então, realmente, talvez em cima até dessa questão dessa etimologia, que é o que dizem que os deuses comem e bebem a ambrosia e o néctar, que trariam na etimologia essa falta de morte, né? Eles vêm com essa história da água do meandro, que a água do meandro ela nada mais é do que uma água que ela está sugando a energia de todas essas pessoas, dos humanos. Então, pelo que eu entendi da série, os humanos eles morrem e eles não vão ser renovados, porque em vez de serem renovados, essa energia está sendo toda desviada. Ela é Estamos falando de um desvio sugada pelo Hades, né, né? E acaba se transformando na água de meandro. na água do meandro, né? Mas aí o Hades também ele faz isso meio que a, a contragosto. Zeus manda em Hades também, né? E na verdade Hades. Aí a gente tem ele nessa relação com a Perséfone, que é meio que uma disputa quem manda mais no Hades, né? Que é a Perséfone ou se é Zeus, que é o irmão dele. E eles ficam naquela disputa ali, mas aí a Perséfone já no final da série, no final da temporada, acho que ela já deixa bem claro que olha só, minha amiga, aqui tu não se cria, não. E aí é quando ela ajuda também o Orfeu, que nem o Orfeu entende
entende por que ele está sendo ajudado. Mas a Porque Perséfone, ela acredita gostou da música do Orfeu. Perséfone é, acima de tudo, uma apaixonada. ela é Falando apaixonada pelo rapidinho Hades. do mito de Perséfone. Perséfone era uma menina que estava lá andando, colhendo flores, feliz da vida. Aí o Hades a vê. Ele se apaixona por ela e fala assim: vou raptar. Porque os deuses, eles não têm trava, né? Eles são tudo doido. Aí fala: vou raptar. Mas ele sabe que a Perséfone é filha de Zeus com Deméter. Deméter, é. Aí ele vira e fala assim: ai, Zeus, seguinte, tô gostando de Perséfone, tô querendo levar comigo. Zeus fala assim: ó, leva, não tô sabendo de nada, né? Aí Hades emerge com uns cavalos muito lindos e rouba a Perséfone e leva para o submundo. Aí a mãe, Deméter, fica endoidecida procurando Perséfone. Cadê Perséfone? Pergunta para todo mundo. Não tinha nenhuma tácita para contar nada para ela. E ela sai rodando o mundo inteiro perguntando se alguém viu Perséfone. Ah, ninguém viu, ninguém viu. Aí quem vem contar para ela? Hélios, aquele que tudo vê. Aí o Que é o Hélios fala assim: Sol. ah, não queria te contar, não. Uhum. Hã? Fala, Hélios Mari. e Sol. Não, só... Isso. Ele fala assim: não vou te contar nada, Peraí, não. eu tenho que fazer esse comentário, eu tenho que ler isso para você, porque o Leão falou depois sou eu que difamo todo mundo, todos os personagens do mito. O Leão falou que o Hades é um pau mandado do irmão e da esposa, e a Edna, querida, também falou, ou seja, Hades é um pobre diabo. Vocês Gente, estão vamos se divertindo, pensar só que Hades é um cara apaixonado que a gente está se resolve, que ele divertindo fala nessa assim: ah, minha esposa falou, eu vou fazer, meu irmão é o dono de tudo isso aqui, eu vou fazer, e quem quiser sentar no meu trono também pode fazer. Digamos que o Hades é um cara legal, porque ele não quer O tomar cara mais posição, legal é o que depois a gente mais né? ou menos, né, Ele não, sincretizou como demônio, mas ok, né? né? Mas ele não quer tomar posição, ele não quer brigar com Zeus, porque quando ele briga com Zeus, ele toma uma sova. É, verdade. Toma Aí, pelo amor uma de Deus, não tem jeito, chuva né? de Vai raiva. brigar com Zeus. Aí, se brigar com Perséfone, ganha greve de sexo. Brigar com Zeus, apanha. Fica difícil pro cara também, É né? difícil, brother. Mas aí conta, eu te interrompi, porque aí também a gente agora só tem poucos minutos para terminar a nossa live. Então, quero terminar Você estava rapidinho, contando ó. pra gente da Aí, Deméter. Ah, aí ele falou para ela assim, ó, seguinte, vi Hades pegando sua filha, Zeus tá sabendo. Aí Deméter sobe porrada pro Olimpo, fala um monte, fala, vou me retirar do Olimpo, seus bandos de frouxo. Aí Zeus fala assim, ó, não dá para ficar assim porque a terra tá devastada. Não tem flor, não tem semente, não tem nenhum tipo de grão. Vocês dois têm que entrar num acordo. porque Hades, Deméter é a deusa da agricultura, né? Ela é isso, Ceres, da em Roma ela é renovação, Ceres, que dá a palavra cereal, ela, né, a da mãe de toda a nossa renovação da vida. terra, da flor, da flor. Aí ele virou e falou assim: você vai ter que devolver Zeus para Hades. Você vai ter que devolver Perséfone. Aí ele falou assim: ah, firmeza, vou devolver. Perséfone, vem aqui, come um negocinho aqui. Aí ele dá o quê? Semente de romã. A romã é considerada a fruta do submundo. Quem come da romã não pode mais sair do submundo. Então, Perséfone, ele vem e fala que a Perséfone comeu romã, ela não pode ir embora. Então, o acordo que Zeus consegue fazer é que Perséfone fique 6 meses na terra com a mãe e 6 meses no Hades com o Hades. E quando ela fica na terra com a mãe, é primavera e verão. E quando ela fica no Hades, é outono e inverno. É assim que eles explicam as estações do ano. As estações do ano estão ligadas, então, ao mito de Perséfone. Segundo a Perséfone da série, é tudo mentira, é tudo É uma tudo mentira. cafonice. Ela nem gosta de romã, mas ela partiu meu coração, porque eu gosto muito desse mitinho.
Mas, enfim, a Perséfone da série também, mas ela ainda é aquela pessoa apaixonada, porque é o É, mas mesmo caso da Perséfone que libera o Orfeu ali com Hades, que libera Eurídice pro Orfeu do mito do Orfeu e Eurídice. Então ela ainda é, eu adoro sua música, então, ó, show, vai lá, leva tua mulher, é isso aí, sejam felizes, né? Ela ainda é a pessoa que ela toma para ela a, a responsabilidade de liberar a Eurídice, mesmo sabendo que não podia liberar a Eurídice, mas ela libera, né? então, Mas é e isso. aí porque eu ia falar assim, então assim, aproveitando esse gancho, a Perséfone, ela se comoveu com a música, assim como você, Patrícia Borges, se comoveu absurdamente com a música. Ela é linda, E ouçam. ela é uma advogada do amor, né? E como é que a gente termina, mais ou menos, o que a gente está na expectativa agora, a partir daí? Quem a gente teve também aprendendo sobre o amor a temporada inteira? Quem? Dioniso. Dionísio. Então, assim, o arco do Dionísio a temporada inteira foi entender que os humanos têm um sentimento especial, se encantar com isso, se encantar com a história, que ele meio que assiste essa história do amor de Orfeu por Eurídice, por mais que Eurídice não quisesse mais saber dele, ele viu que coisa bonita que é a pessoa amar. O ser humano, ele fica encantado. Ele é parte humano, né? Porque ele é filho de Semele, né? O nome da mãe Semele dele. é uma humana, Ele é uma filho de mortal, né? Semele e ele é um dos poucos que, apesar de ser semideus, ele é filho de uma mortal com Zeus, ele é Deus, né? Ele é um dos poucos que ele tem essa categoria de Deus. E aí mas aí ele fica encantado com o poder do ser humano amar, e quando chega no final da temporada, ele fala, pronto, agora quem está Aí, apaixonado sou eu. exatamente. Aí eu quero falar uma frase dele que eu achei muito bonita, que ele está conversando com Poseidon, e ele vira e fala assim: o que que você sente por ela? Quando ele pega Poseidon e Hera, né? Ah, Ele fala assim: é como se meu coração estivesse fora do corpo. Aí aquilo dá uma mexida com Dionísio. A segunda experimentação que ele tem pelo amor é com o gatinho Denis, que é o gato oh, do Orfeu, e que Zeus vai e mata o gato. Então, é a segunda experimentação que ele tem com amor. A terceira experimentação que ele tem com amor é quando ele vê Ariadne, que eles estão querendo. falei Reed, Ariadne. É, Ariadne, que eles estão querendo ver se o Minos consegue quebrar a profecia dele, para ver se é possível quebrar uma profecia. E aí ele vê a Ariadne pela televisão, ele fica completamente apaixonado. E aí termina o episódio, o último episódio, né? Termina lá com o. Nossa, já deu horário? Termina lá com ele na porta do palácio da Ariadne. para ir encontrar com ela. Então, olha, gente, o que acontece? A gente precisa terminar, a gente não queria, não. Né? Por mim, eu acho assim, a sensação que dá é que a gente falou bastante, foi legal, mas que dava para falar muito mais sobre os Muito diálogos da mais. série, que é muito legal, com os mitos. Dava para a gente brincar muito aí com esse tema. Mas a proposta era essa, né? 3 encontros. Quem está aqui hoje e não viu os encontros anteriores, no meu perfil, Patrícia Moretti, estão os vídeos estão os vídeos da primeira e do segundo encontro, e também a gente tem Deva Escola nesse canal do YouTube, você vê os vídeos todos, inclusive esse depois eu vou colocar lá, e no canal do Spotify, como se chama o seu canal do Spotify, Paty? Penélope tecendo o tapete. Penélope tecendo o tapete, vocês também conseguem ouvir o áudio, tá? Hoje foi a última live dessa edição, na qual a gente falou sobre a série Caos. Só que a gente pretende fazer outras edições para conversar sobre outros projetos audiovisuais que dialogam com a mitologia, que o nosso barato é esse, e se vocês estiverem interessados, a gente convida para que voltem sempre, né? Eu queria muito, vou deixar fazer um agradecimento aqui para o Centro Cultural da USP de São Carlos, vou deixar a Paty falar, porque eles abraçaram o nosso projeto. Fala um pouquinho aí,
Paty, dessa nossa parceria? Eu agradeço muito a Ângela, ao Edson, que abraçaram o nosso projeto, a Laura e a Magê, que também acompanharam a gente nessa trajetória aí. Nós agradecemos demais vocês. Queria agradecer a todo mundo que esteve hoje aqui. Leon, foi ótimo ter você. Lili, foi ótima ver você por aqui. Paulo, a Grace, Patrícia, tem Pati-Papi, Edna, que teve aqui também, o Adelmo, o Alexandre, enfim, Alexandre, que ganhou o concurso do no fim filme das contas dele, No ganhou, o filme dele Silêncio. ganhou. E Quem muita está no Rio gente. aí, assista o filme dele que vai passar no Cine. Você lembra o Cine que vai passar? Vai passar, presencialmente, vai passar aqui no Rio, eu acho, já que ele ganhou, vai passar no Downtown, né? Mas depois Isso, ele Downtown. conta pra É gente. isso mesmo. Parabéns mais uma vez, Alexandre. E agradecer Josicléia, que esteve aí, Josicléia Ribeiro, um grande beijo. E agradecer todo mundo que ouviu a gente. Foi ótimo, gente. E hoje eu me diverti mais do que nunca, porque eu contei babados. Pois é, eu tô com pena porque eu não sei se a gente falou de todo mundo que a gente ama e esteve aqui conosco, mas olha, nós estamos muito gratas pela presença de vocês. Foi um grande barato. Morrendo de pena que eu tô de não, assim, disso não durar por mais muito tempo. Mas assim, agora a gente falou da série, eu acho também que, né, se tiver segunda temporada, a gente faz uma nova edição, né, Paty, para falar da segunda temporada, tomara que tenha. E também a gente já está conversando sobre outros projetos bem legais para trazer para vocês. E a gente vai sempre avisando por aqui. E eu quero deixar meu agradecimento também mais uma vez para o Centro Cultural por toda essa acolhida e essa guarida que deram para o nosso projeto. Muito, muito obrigada, gente. Lilian, obrigada pela sua torcida de sempre aí. Ale, parabéns mais uma vez. E para todo mundo que esteve aí, gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Boa noite. Vou ter que desligar, senão a gente vai ficar obrigada. E não vai começar a contar mais. Edson. Obrigada mesmo, Edson, pelo apoio, viu? Obrigada, gente. Paty, obrigada, desliga, gente. Senão a gente não para de agradecer. Boa noite. Será que faz o coraçãozinho se eu fizer isso? Boa noite, gente. Tchau, gente.